Então hoje a gente vai falar sobre o exame de intolerâncias alimentares, né? Estou com as meninas aqui do posto. Acho que a ideia seria a gente fazer... Eu até tenho uma apresentação, mas eu acho que seria melhor a gente fazer um perguntas e respostas, né? Que tipo de dúvidas vocês têm sobre o exame? Ou que tipo de dúvidas comumente as pessoas perguntam, que talvez vocês não tenham um entendimento assim, suficiente para explicar, ou coisa do tipo. Mas é aquela questão que você explicou naquele dia, né? Que era uma coisa que a gente não sabia. Você explicou sobre uma questão do leite, uma proteína do leite, que às vezes pode dar uma intolerância à lactose, mas não a... Uma explicação bem longa. Pronto, eu lembrei, é uma dúvida bem comum, porque quando você tem a parte dos alimentos que são derivados de leite, né? São os leites e os derivados, né? Portanto, você tem leite de cabra, de ovelha, lá vem todo esse tipo de leite, né? As pessoas normalmente confundem com a intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. E o exame de intolerância alimentar, ele, na verdade, está avaliando a parte proteica dos alimentos. Então, essa molécula de proteína que todos os alimentos têm, mesmo aqueles que a gente considera carboidrato, né? Tipo arroz. Ah, mas arroz tem proteína? Tem uma, né? Tem uma molécula de proteína ali, que é o que gera esse efeito de intolerância alimentar. E aí é legal também a gente diferenciar a intolerância da alergia, né? Eu acho que é uma dúvida comum também. Eu até divulgo como a alergia alimentar também, porque não deixa de ser uma, né? Para muita pessoa, intolerância à alergia é a mesma coisa, porque a pessoa ela está comendo o alimento e sentindo um efeito. A diferença é que a alergia, que é mediada pelo IgE, aquele até que eu fiz, né? Aqueles 3 examezinhos do sangue, ela te traz uma reação, o sintoma vem imediato. Então, por exemplo, alergia a pelos de animais. Se tivesse um gato aqui, um cachorro, se tivesse esse tipo de alergia, você já ia começar a coçar o nariz, espirrar, né? A reação era na hora. E assim com as outras alergias também clássicas, né? Tipo amendoim, as pessoas que têm camarão, frutos do mar, que pode fechar a glote, né? A pessoa já incha, ela já tem aquela reação na picada de abelha, né? Uma reação imediata. A intolerância alimentar, como ela é mediada pelo IgG, então ela tem um efeito tardio. E é por isso que é muito difícil você identificar, porque você pode sentir o sintoma horas depois ou dias depois, né? Porque isso tem a ver com o fato do alimento vir, ele passar pelo estômago, chegar no intestino e ali é que o negócio acontece, né? Naquela absorção daquele fragmento de proteína que está gerando uma reação inflamatória, ali a pessoa vai começar a sentir os sintomas. E por que eu trouxe o exame de intolerância anos atrás para cá? Porque eu sabia já que muita gente tem problemas com alimentos. Alguns a pessoa sabe, né? Alimento tal como, não me sinto bem, né? Fico arrotando e tal. Tem essas coisas assim, né? Mas tem coisas que a gente não sabe, a gente não consegue identificar. Ou, pior ainda, a gente tem um sintoma e a gente está simplesmente acostumado a tomar o remédio. Então, você tem uma dor de cabeça, um problema de pele, né? Um sintoma, porque os sintomas de intolerância também não são sempre gastrointestinais, né? Pode ser dor de cabeça, insônia, depressão, né? Pode estar ligados os sintomas à pele, ao sistema neurológico, né? Ao sistema digestivo, pulmonar, catarro, sinusite, rinite, tudo isso é sintoma que pode estar ligado aos alimentos. Então, como eu tenho essa pegada da medicina preventiva, né? Da gente ter uma visão mais holística, né? Da saúde, não só essa visão da medicina ocidental que trabalha em cima de queixa, né? Então, você tem uma queixa, você vai no médico, o médico te passa um remédio para aquela queixa e trata aquele sintoma e beleza, vida que segue. Mas ninguém foi buscar a causa. Então, poxa, se a causa for um alimento, por que não tirar o alimento, né? Pode entrar. Eu preciso do notebook, gente, do meu tá pedindo pra deixar claro. Tá, obrigado. Então, assim, eu ficava na minha cabeça, falei, cara, se a pessoa tem uma dor de cabeça porque ela come maçã e fica tomando remédio para dor de cabeça achando que é normal, assim, é normal, né, acontece, de vez em quando eu tenho dor de cabeça, tomo aqui um remédio. Quando na verdade o problema era só você tirar aquele alimento ali por algum tempo da sua dieta, até o seu corpo voltar a ter uma tolerância, né, você tem que fazer aí a indicação realmente é o nutricionista, né, porque você tem um problema
que está ligada à inflamação intestinal, à desbiose, à flora intestinal, tudo isso tem que ser trabalhado para o seu corpo possivelmente poder voltar a ter tolerância àquele alimento, e aí você pode reintroduzir e avaliar. Né? Então, no meu caso, eu achei que foi muito emblemático, porque eu tinha o diagnóstico de dermatite atópica já desde menininho, sempre tive sintoma, coceira, pele vermelha nas juntas, né? Cara, coçava demais e ferida, e você vai alergista, dermatologista, cara, fui dezenas, e a solução deles, ó, você tem dermatite atópica, cara, sua pele é muito seca, você tem que hidratar a pele, corticoide, entendeu? Antihistamínico, vida que segue. E aquilo me incomodava, sabe? Porque eu falei, pô, mas eu não tenho isso sempre, de vez em quando pipoca, de vez em quando eu não tenho. Então assim, o que faz, né? O que faz descarregar o sintoma? Tem alguma coisa, e eu passei assim, décadas procurando saber, cara, acho que é o whey protein, acho que é o suplemento que eu tomo, as vitaminas, as coisas lá da loja, né? Ah, não é, putz, eu lembro da minha mãe quando eu era mais criança, né? Ah, é poeira, tira cortina, menino é alérgico, não usa amaciante de roupa na roupa dele, é perfume, é não sei o que e tal. E nada resolvia, entendeu? Estava sempre buscando algum culpado, né? Ah, é o ácaro do travesseiro, troca o travesseiro e tal, não sei o que. E aí fiz o exame, cara, e viu dos 216 alimentos, o alimento número 1 para mim foi a clara de ovo. Eu nunca desconfiei. Nunca desconfiei. Eu desconfiava do glúten. Cara, eu comi pão com ovo, achava que era pão. Nunca pensei no ovo, cara. Nunca imaginei que podia ter. Apesar até que o ovo também está entre os alimentos que gera intolerância, né? Ovo, amendoim, frutos do mar, ele está entre esses alimentos aqui. E aí, caramba, aquilo me surpreendeu, assim, falei, caramba, cara, ovo eu como todo dia, mas sem pensar, assim, eu acordava de manhã, botava os ovos no micro-ondas, assim, comia e ia embora, né? E eu acho isso interessante porque o ovo é um alimento tido como perfeito, né? Sim. Qualquer nutricionista, médico vai indicar você comer o ovo, porque o ovo, né, tem muito nutriente, uma proteína de alto valor biológico e tal. E assim, dessas, sei lá, a gente com certeza já fez mais de 100 exames desse aqui, desde que ele começou, e foi o alimento que eu mais encontrei nas pessoas que têm intolerância. A gente teve uma paciente também, uma menina novinha que veio, a Isabela. Ela falou, a única coisa que eu pensei que eu nunca ia ter era ovo, porque todo dia eu acordo, como meus 3 ovinhos e agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Isso. Mas ela disse que ficou uma semana sem comer os ovos, já sentiu melhor. Então pronto, aí tem uma outra discussão. Ah, exame de intolerância, isso é balela, isso não funciona, né? Tem muitos médicos, os gastros principalmente, muitos deles não botam fé no exame. Já aconteceu da pessoa fazer o exame aqui, levar um gastroenterologista e o cara, essa aqui não é balela, isso não é pra nada e tal. Essa vida me prazou. Então assim, eu acho que é falta de conhecimento mesmo, de entender a tecnologia. Realmente existiam exames mais para trás que tinham uma assertividade ruim. Eu até contei para vocês, né? Eu cheguei a trabalhar com um aqui que era o chamado Food Detective, que a gente fazia mesmo em consultório, o nutricionista fazia ali o furinho no dedo, lá. Só que era uma análise visual, assim, você tinha que ver naqueles marcadores se estava ficando azul ou não. Eu lembro do Michel aqui me chamando, e aí, está azul? Eu falei, cara, acho que está um pouquinho. E aí, a gente marca que tem ou não tem? Que aí você que tinha que marcar. Ó, esse deu, esse não deu e tal. E eram assim, 40 e poucos alimentos. Mas um exame ruim, esse era ruim mesmo, entendeu? Tanto é que a gente parou de fazer. Aí depois chegamos, aí tem o A200, que também é conhecido, que faz pelo Sabin ali, né? Acho que é o exame deles. E esse exame que a gente tem aqui da Euroimmun, que é uma tecnologia alemã, ele é exclusivo nosso, né? Então, qual que são os diferenciais? Primeiro, ele detecta 4 subtipos de IgG. Então, isso aumenta a assertividade, né? Porque IgG você tem subtipos, né? Então, ele analisa esses 4 subtipos. Segundo, ele dá o grau da inflamação, né? Dá aquele númerozinho ali depois, alimento e aquele valor. Aquele valor numérico, ele também não é comum dos outros exames. Os outros exames dizem assim, ó, você tem uma reação fraca, média e forte. Então você vê que o exame ele é mais preciso se ele traz um valor de reação, né? Então o Euroimmun tem o nosso exame ele tem essa característica.
E outras questões que eu já conversei com a parte técnica lá deles, relacionadas à própria intolerância em si. Por exemplo, o meu exame deu intolerância a ovo porque eu como muito ovo, ou a pessoa tem reação ao alimento, quer dizer porque ela come muito alimento ou está comendo muito aquele alimento? Não. Não é uma afirmação que a gente pode fazer. Pode ser, pode não ser. Pode ser, mas às vezes não. Então, por exemplo, o meu exame, ele, além da clara de ovo que eu comia todo dia, ele deu um melão que... Melão, sei lá, você comeu uma vez no ano, não é uma fruta que tem lá em casa. Queijo coalho, que a gente come num churrasco aqui e ali. Então, assim, não seria, né? Não seria por isso, né? Ah, é só o que você come muito. Você não tinha que dar peito de frango, né? A batata, essas coisas que a gente come todo dia. E não deu, né? Então, agora está chegando para a gente o painel com 108 alimentos, que aí vai vir com um custo mais baixo. Eu acho que vai dar para a gente dar uma saída também maior nessa questão dos exames. Existe uma base científica também, com bibliografia, algumas coisas eu botei na página que está no site do Cefis, onde a gente... Eu costumo falar isso até lá na loja de suplemento, né, cara? Uma coisa é você gostar do suplemento. Ah, esse aqui eu gosto. Outra coisa é você comprovar que tem um estudo científico, ou mais de um, onde aquilo foi estudado, né, de preferência um estudo, né, de boa qualidade, né, para o ser humano. Tem muita coisa que é feita em rato que a pessoa quer aplicar para o ser humano. Não, peraí, tem que ter estudo com o ser humano. Tem. E aí, as pessoas têm benefícios quando elas fazem o exame, detectam o alimento e tiram o alimento? Tem. Está testado já por vários estudos. E aqui na prática a gente vê isso também. Vocês acabaram de me contar uma da mulher que tirou uma semana, tirou o ovo e já, opa, senti melhor. Eu senti desinchada, que tinha vontade de vomitar de manhã, coisa assim que a gente acha que não tem nada a ver. Agora ela mesmo falou. Eu pensei que era alergia, que ia dar na pele, alguma coisa assim. Coisa que ela falou que sentia direto, dor de cabeça. Cara, eu tinha muito estufamento abdominal. E assim, eu tava preparado para competições de fisiculturismo, com 4% de gordura, e minha barriga tava desse tamanho. E eu não conseguia entender aquilo. Eu falei, pô, mas eu já acordei com nenhum ovo, por que a minha barriga tá desse tamanho? E isso pra competição é péssimo, né? Porque você quer estar com a barriga chupada ali para trás. Cara, eu passei assim anos com esse problema e não sabia o que era. Simplesmente não sabia o que era. E era o ovo. Tanto que a mãe dela, ela voltou falando isso aí, porque a mãe dela veio fazer também, porque ela achou interessante. Ela falou, não, eu tenho certeza que eu tenho também. Aí ela veio fazer na outra semana. Isso. Então assim, você imagina uma pessoa, tem um outro caso aqui de um amigo meu, dono aqui da academia aqui da esquina, Premiere de Seu, que ele tem diagnóstico de fibromialgia, doença autoimune, cara sente dor, não sei o que, papá. E pode ser também uma intolerância alimentar. E ele fez o exame e o dele deu café. Eu acho que foi um dos... Eu não lembro de ter visto outro dar café. O dele deu café. Ele, pô, toma café, tá aqui, mais tarde de noite e tal. Eu falei, cara, você imagina se é só você tirar o café pra você estar curado da fibromialgia? Essa é a questão pra mim, entendeu? O cara tem um diagnóstico como eu, da dermatite, cara, vai viver com isso aí a vida inteira, não tem cura. Mas tem um alimento que causa. Se você tira o alimento e tem uma qualidade de vida melhor, não precisa ficar tomando corticoide. Hoje em dia, o que acontece? Eu até comentei com as meninas, eu tenho um sobrinho que ele tem 6 meses. Ele já, quando ele nasceu, que fizeram o teste do pezinho dele, já detectou que ele tinha alergia. Alergia mesmo. Alergia. Aí não sabia que alergia que era. Eu não sei se foi esse, porque foi no público, né, que meu irmão levou ele pra fazer, e descobriu que ele tem intolerância a vários alimentos. Mas ainda o médico falou que, de acordo com o que ele vai crescendo, é que vai fazendo os exames. Aí ele tem que fazer a cada 6 meses, ele tem que fazer o exame para saber qual os alimentos. Mas o médico falou que diante já adiantava que ele já não podia comer 36 alimentos. Caramba, deu estudo, é? Ele tava com falta de ar, foi descobrido no teste do pezinho. Já nasceu com falta de ar, com a pele toda... como é que fala? Toda empolada. Empolada, aquela brotuíja que fica dando, isso. Né? Então, ó, quando a pessoa tem isso no DNA, quer dizer, eu sou alérgico à penicilina, cara, ele nem comeu nada. Não tem nada que você possa fazer, você tem que realmente evitar o contato com aquilo ali. Tem também com a abelha, né? Tem muita gente que tem problema grave, né? Se tiver aplicado de abelha, a pessoa... Tanto que as vacinas dele foram todas, agora, depois de 6 meses, ele tomou só a BCG. Aí foi analisado também. Eu acho que é legal você explicar isso para as pessoas, porque muita gente vê um exame, esses dias eu peguei um cara, deu muita reação, foi um dos que eu mais vi da reação também. Ele, inclusive, tinha feito o mapeamento genético com a gente.
E ele, pô, mas não vou poder comer mais nada e tal, não sei o que. Eu falei, cara, você tem que tirar só por um tempo. Entendeu? Então é diferente da alergia a frutos do mar, cara, você não pode comer frutos do mar. A doença celíaca, cara, você não pode pegar a colher que você passou no macarrão, se você misturar ela no arroz, você já... A pessoa é tão sensível, né, ao glúten. Até perto da comida. Até no ar, né? Na respiração, tá na cozinha. Agora é interessante notar que existe a intolerância ao glúten não celíaca, né? Ou subclínica, né? Então o exame não dá a doença celíaca nem nada, mas a pessoa tem uma intolerância ou uma certa tolerância. Então, tipo assim, eu posso comer acontece com a lactose também, né? Sim. Eu posso comer um queijinho. Cara, mas se eu beber um copo de leite e comer mais um pedaço de bolo... É o fim. Aí já estufa. Então, ó, eu tinha muito estufamento abdominal, a pele, que era o que mais me incomodava, e muitos gases, cara. Gases assim, mas eu achava que era normal, de quem toma muita proteína e tal, sempre, pra mim era natural, entendeu? Cara, mas saiu assim, se era de 0 a 10, 9, foi pra 2. Então isso também significa qualidade de vida, né? Quem que gosta de ficar, né, estufado de flatulência de gases ali? Então melhorou muito. Então, pra mim, assim, a retirada do ovo foi uma maravilha, não sentia a menor falta. Eu comecei do lugar do ovo, eu usei o whey protein e show de bola, sabe? A diferença que fez a minha qualidade de vida, porque eu me coçava à noite, dormia mal, sabe? Era muito ruim, terrível. Então isso, né? Eu acho que muita gente tem um problema com alimentos e tá, cara, sentindo um sintoma e não faz, mas não conecta de jeito nenhum. E os médicos também não tem essa visão, né? Eu acho que a nossa medicina, a medicina ocidental, ela é uma medicina para remediar sintomas. Entendeu? Você tem uma queixa, eu vou lá e te dou um remédio para aquilo ali. Não que não tenha o seu valor, né? Mas para quem acredita assim no poder da alimentação, né? Do controle do estresse, da atividade física, que são as minhas raízes, e eu sei que a saúde ela tá nessa base, entendeu? Exercício, hidratação, dorme bem, controla o estresse, né? Isso aqui é que é a saúde. Então eu acho que é isso que a gente tem que passar para as pessoas, né? Explicar. Eu tenho uma dúvida. A questão que, se eu não me engano, a gente promete que, mesmo que nunca tenha ingerido o alimento, ele detecta. Isso. Correto? É baseado em quê? Qual forma que ele faz isso? Então, essa é até uma questão que a gente explica para as pessoas relacionadas aos outros exames que existem no mercado. Porque tinha essa característica. Sim. Se você, né, se desconfiava do alimento, você tinha parado de comer, aí você fazia o exame e ele não pegava. Isso. Então, assim, essa tecnologia, ela não tem essa característica, entendeu? Eu lembro de ter conversado com um dos diretores, logo que o exame veio um cara mesmo que é até alemão, um galego, assim, loiro, e ele sentou comigo e ele falou que o exame dele deu figo, que ele não comia figo nunca, tipo assim, talvez no Natal, uma vez no ano e tal, e o exame dele apontou ali uma reação para aquele alimento. Então, assim, detalhes técnicos de por que, né, detecta e os outros não vou saber te dizer, mas ele realmente pega. Então não é necessário, acho que essa é uma dúvida comum também das pessoas, né? Sim. Eu estou desconfiado de tal alimento, mas eu não estou comendo, será que o exame vai pegar? Vai. Mas já deu uma castanha que não é comum nem aqui no Brasil, não tem no Brasil na verdade, é dos Estados Unidos parece. É verdade, né? A gente tem alguns alimentos que ele pega que a gente nem tem. A no minha Brasil. menina também, ela falou, tem ela tinha falado alguma coisa, ela falou assim, nunca comi tal E ele coisa. já detecta. Então agora, aí o meu foi o que mais apareceu, ela falou algum alimento, ela falou, nunca comi. Não tenho nem vontade de comer alguma coisa, não lembro o que era. Isso. Então é isso, a intolerância alimentar é isso. É claro que eu, por exemplo, fiz um mapeamento genético, e o mapeamento genético ele tem um painel só de alergias. Aí eu descobri que eu tenho alergia a corante alimentício, ou predisposição, né? Não é diagnóstico, né? Uma alta predisposição até alergia a corante alimentício. E eu tinha percebido, aí você vai conectando as coisas, né? Sim. Cara, eu fazia as cápsulas manipuladas, e as cápsulas que você faz na manipulação da farmácia, elas vêm com um coloridinho, né? Exatamente para você não confundir os comprimidos. Aí vinha uma azulzinha, outra vermelha e tal. E o cara tinha me falado, olha, esses corantes são naturais, são corantes alimentícios naturais. Eu falei, puta, mas eu tenho alergia a isso aí.
Aí hoje eu peço as cápsulas sem cor, incolor. Aí o meu deu predisposição para ter alergia a parabeno e fitalatos, que são basicamente produtos que estão dentro dos produtos de higiene pessoal. Então, desodorante, já senti, o desodorante ficava aqui embaixo vermelhado, sabe? Aquela alergia, ficava com aquela sensação de alergia. E pós-barba, creme, essas coisas todas, né? Condicionador, todas essas coisas aí, elas são derivadas de petróleo, né? Então, muita gente tem, tipo assim, não sabe. Não associa, né? Sabe? E deu inclusive lá pelos de animais, e também deu essa predisposição. Então é um organismo que é reativo e hipersensível, né? No meu caso. Então tem que tomar mais cuidado. E na verdade eu acho que o trabalho associado também de melhorar a flora intestinal hoje é muito importante, né? Sim. Porque quer dizer, se o teu intestino, tem 8 metros de intestino aqui, se isso inflama, de cara você já vai inchar. Todo mundo vai ficar barrigudo, com líquido aqui, você fica com aquela sensação de estar gordo, mas é só o teu intestino inflamado. Quando o intestino inflama, o que acontece? Ele fica mais permeável. O que não era para passar, passa. E aí você começa a ficar super reativo, entendeu? Então essa parte do intestino hoje que a gente trata muito na nutrição, especialmente na nutrição, né? Ela casa com a questão da intolerância. Quer dizer, você está com intolerância, você tá com uma reação no teu intestino naquele alimento, a gente vai tratar o intestino, tira um pouco o alimento, né? Se o alimento está te agredindo, a gente precisa tirar ele daqui. E aí, depois de 6 meses, você pode voltar a reintroduzir. E também a questão emocional, né? Porque o nosso intestino também é responsável pelos hormônios que mandam. Então, assim, se está inflamado, você já fica um pouquinho... Além de estar irritado pela inflamação... Exatamente, cara. Então, isso é incrível, né? Porque hoje, assim, ansiedade, depressão, tá muito... a gente está com uma pandemia aí de ansiedade e depressão. Todo mundo muito, né, sensível em relação às emoções. Sim. E a gente descobriu que o intestino é o segundo cérebro. Exatamente. Então, quer dizer, se o teu cérebro lá está inflamado... Você vai ficar ali, alguma você coisa vai ficar, cara, tua vida não fica boa, sabe? Então... Isso é muito interessante, cara, muito interessante. Eu acho que isso envolve também a indústria farmacêutica, né? O interesse de se vender remédio, o interesse de ter as pessoas doentes, né? Os próprios exames laboratoriais, gente, não sei se vocês sabem disso, mas as diretrizes elas vão mudando também no interesse de colocar pessoas que não estavam doentes agora você tem um problema. Colesterol foi um caso. Colesterol era até, vou chutar, tá? Até 250 era normal. Aí o que eles fazem? Não, agora é normal até 200. Então assim, você tá acima de 200, você agora não é mais normal, você precisa tomar uma estatina quando aqui. Quando você tá chegando lá, já vamos evitar pra... Só quer saber na taxa. Muito remédio, né? Pode entrar. Mais dúvidas? As minhas são essas. Acho que... Fechou? Fechou. Então tá, se lembrar mais, pode pausar. Se lembrarem mais,